Olá, que a paz do Divino Amigo Jesus esteja conosco. Amigo presente, amigo que nos ilumina, que nos embala, que nos auxilia, que nos orienta. Em mais esse trabalho de hoje, a gente vai dar continuidade à gravação aí dessa teleaula, nessas perguntas desse livro maravilhoso que é o Consolador, da Lavra do Chico, nosso irmão Chico, querido amigo Chico, e do Emmanuel, um espírito prodigioso, que tem um grande conhecimento e um grande amor e nos auxilia demais da conta. Então nós rogamos a Jesus que continue nos inspirando, continue nos amparando e rogamos também que vocês possam gostar e entender essa nossa iniciativa de divulgar a doutrina espírita com esses instrumentos atuais, que são as mídias sociais, esses aparelhos maravilhosos aí que nos permitem estar em vários locais ao mesmo tempo, entrar nos lares e nas mentes das pessoas que caso queiram estar conosco. Então nós estamos estudando o livro do Consolador, Nós já vimos a parte científica, um livro que fala da ciência, da filosofia, da religião. Nós já vimos as ciências, as ciências fundamentais, que são a química, a física, a biologia, a psicologia e a sociologia. Vimos as ciências abstratas, as ciências especializadas, as ciências combinadas e as ciências aplicadas. Entramos na parte filosófica, a segunda parte do livro. Na filosofia nós vimos a vida, o aprendizado, a experiência, e agora nós estamos na última parte dessa área de vida, que fala sobre a transição. Transição que é o momento da morte, a nossa passagem de um plano para outro plano. Na aula anterior, na gravação anterior, a gente viu nós falamos sobre, a Mano falou conosco sobre impressões primeiras, logo depois do desencarne, reencontro com entes queridos, sobre a cremação, E hoje nós vamos dar continuidade a partir da pergunta 154, onde ele vai dar as impressões dele sobre o suicídio, A gente sabe, a gente aprendeu que o suicídio é um ato severo, um ato sério, em que as pessoas, por incompreensão da vida, por medo, por desespero, por sofrimento atroz que estão passando, ou por desgostos terríveis, dão cabo da sua vida, tiram a vida no ledo engano, expectativa enganosa de que estão acabando com os problemas, Mas como Deus é amor, até mesmo no suicídio a gente sabe que o que vai ser considerado ali para o sofrimento maior ou menor da pessoa, o resgate, serão as intenções dele, as circunstâncias que levaram ao suicídio. Aí o Emmanuel fala para a gente na pergunta 154, antes disso, se vocês gostarem, dê seu like, seu joinha, e aqueles que não se inscreveram no canal, e se assim quiserem ou desejarem, por favor, é muito importante para nós, viu? Pergunta 154. Quais as primeiras impressões daqueles que desencarnam pelo suicídio? A primeira decepção que os aguarda é a realidade da vida, que se não extingue com as transições da morte do corpo físico. Vida essa agravada por tormentos pavorosos, em virtude de sua decisão tocada de suprema rebeldia. Porque o suicídio é uma rebeldia, Suicidas há que continuam experimentando os padecimentos físicos da última hora terrestre, em seu corpo somático, seu corpo espiritual, indefinidamente. Anos a fio, sentem as impressões terríveis do tóxico que lhes aniquilou as energias, a perfuração do cérebro pelo corpo estranho partido da arma usada no gesto supremo, o peso das rodas pesadas de um veículo, sobre as quais se atiraram na ânsia de desertar da vida, a passagem das águas silenciosas e tristes sobre seus despojos, onde procuraram o esquecimento criminoso de suas tarefas do mundo, e comumente a pior emoção do suicida é a de acompanhar minuto a minuto o processo de decomposição do corpo, aquele corpo abandonado no seio da terra, verminado e apodrecido. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles, pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se fez sentir junto aos homens sem a luz da misericórdia. Essa resposta não vou nem falar sobre ela, vou pedir que cada um de vocês façam sua reflexão. Leiam de novo e reflitam. Resposta esplendorosa. Pergunta 155.
O receio da morte revela falta de evolução espiritual? Quem tem medo de morrer revela uma falta de evolução? Resposta dele: nesse sentido, não podemos generalizar semelhante definição. No que se refere a esses receios da morte, de morrer, somos obrigados a reconhecer muitas vezes as razões aduzidas pelo amor, sempre sublimes na sua manifestação espiritual. Todavia, não é justo que o crente sincero se encha de pavores ante a ideia da sua passagem para o plano invisível aos olhos humanos, sendo oportuno o conselho de uma preparação permanente do homem para a vida nova que a morte se lhe apresenta. Não é um medo, não é uma falta de evolução, porque há também o receio de abandonar as pessoas que gostam, não é? Então ele fala que não pode generalizar, que falar que o receio da morte é falta de evolução. Muitas pessoas que têm evolução moral também não querem esse momento exatamente por não terem que abandonar seus entes queridos. Mas ele fala que todo crente sincero que se encha desses pavores, tem que avaliar isso. Sendo oportuno, está sempre preparado, uma preparação permanente para essa passagem, que ela é concreta, vai acontecer com todo mundo. Pergunta 156. Os espíritos, logo após a sua desencarnação, ficam satisfeitos pela possibilidade de se comunicarem conosco? Comunicarem com a Terra aqui, Resposta: de modo geral, muito reduzido é o número das criaturas humanas que se preparam para as emoções da morte, no desenvolvimento dos seus trabalhos comuns na Terra. E, frequentemente, as meditações da enfermidade não bastam para uma situação de perfeita tranquilidade nos primeiros tempos do além-túmulo. Eis o motivo porque tão salutares se fazem as vossas reuniões de estudo e de evangelização, às quais concorre grande número de irmãos nossos, ansiosos por uma palavra da terra, porquanto as impressões que trazem do mundo não lhes permitem a percepção dos mentores elevados das mais altas esferas espirituais. Olha que interessante, Emmanuel está nos dizendo que as reuniões de estudo, de evangelização, são mais importantes até do que as reuniões mediúnicas, vamos dizer assim, em princípio, porque não é todo mundo que consegue se comunicar de cara, não. É difícil. Essa sintonia é difícil. Nas reuniões de estudo de evangelização, a espiritualidade amiga traz as pessoas que estão necessitadas dessa comunicação, que vão aprender junto conosco, vão escutar referências amorosas à sua necessidade de reforma íntima, vão aprender conceitos de passagem, igual esses que nós estamos vendo de transição, vão se preparando para um dia conseguirem se comunicar. Olha que interessante. Muito interessante. Pergunta 157. Os espíritos desencarnados podem ouvir-nos e ver-nos quando querem? Como procedem para realizar semelhante desejo? Aí resposta: isso é possível, não quando querem, mas quando mereçam. Mesmo porque existem espíritos culpados que somente muitos anos após o desprendimento do mundo conseguem a permissão de ouvir a palavra amiga e confortadora dos seus irmãos ou entes amados da terra, a fim de se orientarem no labirinto dos sofrimentos expiatórios. O comparecimento a uma entidade recém-desencarnada a reuniões do Evangelho já significa uma bênção de Deus para o seu coração desiludido. Porquanto essa circunstância se faz acompanhar dos mais elevados benefícios para a sua vida interior. Quanto ao processo do contato, do contato do desencarnado conosco, precisamos considerar que os seres do além-túmulo, em sua generalidade, para se comunicar nos ambientes do mundo, adaptam-se ao vosso modo de ser, condicionando suas faculdades à vossa situação fluídica na Terra, razão pela qual, nesses instantes, na forma comum, possuem a vossa capacidade sensorial, restringindo as suas vibrações de modo a se acomodarem de novo ao ambiente terrestre. Ele está falando que até eles que são mais evoluídos para vir aqui, eles têm que respirar na Terra de novo. Então não é fácil. Os espíritos podem nos ver ouvir, não quando querem, a não ser os mais evoluídos, quando assim é permitido. A não ser aqueles que estão agarrados conosco aqui, que não foram para o lado de lá ainda. Depois nós vamos falar sobre isso. Pergunta 158. Se uma criatura desencarna deixando inimigos na Terra, é possível que continue perseguindo seu desafeto dentro da situação da invisibilidade? Essa é importante. A pessoa desencarnou e tem ódio mortal de alguém aqui.
ele vai continuar perseguindo essa pessoa depois? Resposta: isso é possível e quase geral. Ou seja, as obsessões em geral aí são isso, são pessoas inimigas do passado. Né? O obsessor, na verdade, não é um obsessor, não é uma pessoa que nos encontra e fala assim, eu vou azarar esse aí porque eu quero. São pessoas ligadas, que a gente já atrapalhou muito eles. Então, olha a resposta, isso é possível e quase geral, no capítulo das relações terrestres. Porque se o amor é o laço que reúne as almas nas alegrias da liberdade, o ódio é a algema dos forçados, que os prende reciprocamente no cárcere da desventura. Olha que interessante, o ódio é a algema dos forçados. O amor é o laço que reúne as almas na liberdade. E o ódio reúne as almas na desventura. Se alguém partiu odiando, e se no mundo o desafeto fez questão de cultivar os germes da antipatia e das lembranças cruéis, é mais que natural que no plano invisível perseverem esses elementos da aversão e da vingança, da vindita implacáveis, em obediência às leis da reciprocidade, ou seja, sintonia de ambas as partes, depreendendo-se daí a necessidade do perdão com o inteiro esquecimento do mal, a fim de que a fraternidade pura se manifeste no meio, por meio da oração e da vigilância, convertendo o ódio em amor e piedade, com os exemplos mais santos do Evangelho de Jesus. Por isso que não basta só procurar uma casa espírita para fazer desobsessão. A desobsessão promove o reencontro lá dos espíritos. O perseguidor comunica e pode ser orientado a seguir um caminho melhor, a ver coisas que ele não sabia ainda, mas a reforma íntima de quem é perseguido é muito importante, é o maior e melhor remédio, é o único. O que vem de fora é profilaxia, é atendimento externo, nós é que nos curamos. Leiam essa pergunta de novo, essa resposta e reflitam nela. Pergunta 159. No caso das perseguições dos inimigos espirituais, a ação deles se realiza sem o conhecimento dos nossos guias amorosos e esclarecidos, ou seja, implicitamente está aí, assim, por que é que os nossos guias permitem então, se a gente tem guia, tem anjo tutelar, protetor, por que eles permitem que esses espíritos nos persigam? Resposta: as chamadas atuações do plano invisível, de qualquer natureza, não se verificam a revelia de Jesus e de seus prepostos, mentores do homem na sua jornada de experiência para o conhecimento e para a luz. As perseguições de um inimigo invisível têm um limite e não afetam o seu objeto, senão na pauta da sua necessidade própria, porquanto sob os olhos amoráveis dos vossos guias do plano superior, todos esses movimentos têm uma finalidade sagrada, como a de ensinar-vos a fortaleza moral, a tolerância, a paciência, a conformação dos mais sagrados imperativos da fraternidade e do bem. Ou seja, os guias estão lá, os anjos de guarda estão lá, estão vendo, e quando permitem isso acontecer, porque aquela perseguição vai nos ensinar a fortalecermos-nos moralmente. Aí é que a gente vai procurar ajuda, ajudando a gente e a eles. Se não fosse a perseguição, a gente não mudava nada. Mas ela não acontece a revelia de Deus, não. Tudo está dentro da programação. Pergunta 160. Os espíritos desencarnados se dividem igualmente nas esferas mais próximas da Terra em seres femininos e masculinos? Ou seja, tem homem e mulher lá no plano espiritual? Corpo feminino e masculino? Resposta: nas esferas mais próximas do planeta, as almas desencarnadas conservam as características que lhes eram mais agradáveis nas atividades da existência material, considerando-se que algumas que perambulam no mundo como a veste orgânica imposta pelas circunstâncias da tarefa a realizar junto às criaturas terrenas, retomam as suas condições anteriores à reencarnação, então enriquecidos, se bem souberam cumprir os seus deveres no plano das dores e das dificuldades materiais. Dilatando, porém, a questão, devemos ponderar que os espíritos, com esses ou com aqueles traços característicos, estão em marcha para Deus, purificando todos os sentimentos e embelezando as próprias faculdades, a fim de refletir a luz divina, transformando-se então nessas ou naquelas condições em perfeitos executores dos desígnios externos, dos desígnios do eterno. Olha só, ele está explicando que na maioria das vezes, nos espíritos mais próximos à Terra, quando a gente desencarnar, nós vamos ter a aparência que a gente teve aqui, a última. Salvo os casos de pessoas, por exemplo, que foram homens muitas vezes
e precisam nascer femininos, aí quando desencarnam e venceram isso pode tomar a forma anterior. E até o próprio Emmanuel, olha que interessante, o Emmanuel aparece para nós como senador romano, tribuno romano, de 2000 anos atrás. Mas a gente já sabe que depois disso ele teve algumas encarnações, né? Como o padre Manuel da Nóbrega, fundador de São Paulo, como outras pessoas por aí que a gente já viu, e ele prefere tomar a forma do Emmanuel, de 2000 anos atrás, que segundo ele é a forma em que ele, de fato, foi a forma que mais marcou a existência dele. Ele teve contato com Jesus, ele viu Jesus, conversou com Jesus, naquele momento ele não conseguiu entender ainda Jesus. Ele usa essa forma que é um marco, e depois disso é que ele foi entender, né? Ele veio como Nestório, 50 anos depois, as histórias dele. Mas então a gente espera que vocês continuem, né, nos acompanhando, que vocês consigam avaliar direitinho essas considerações desse Espírito maravilhoso e que possam aprender. A gente agradece mais uma vez essa paciência, esse carinho, né, essa audiência, e continue conosco, viu? Nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos. Fiquem comigo. Até o próximo.